Olá pessoal, vamos para a aula 356, que é revisando conteúdo sobre ondas. Vamos para a nossa questão de número 9. Começa assim. A figura 1 representa a frente de onda AB propagando-se na superfície da água em um tanque quadrado. O sentido de propagação da onda está indicado pela seta. Então tem um sentido de propagação da onda, tá? E aí diz assim, represente na figura 2 o restante dessa mesma frente de onda após a reflexão nas paredes do tanque, indicando com setas o sentido de propagação de cada segmento. O princípio de Huygens diz que essa frente de onda ela pode ser representada por um conjunto de pontos que estão se propagando. Então eu posso desenhar o sentido de propagação desses pontos. Por exemplo, esse ponto aqui, ó, vamos chamar esse aqui de ponto 1, ponto 2, ponto 3 e ponto 4. Notem que o ponto 2, como ele não sofre reflexão, ele está se propagando, ó, vou representar o ponto 2 mais ou menos aqui, tá? Já o ponto 3, eu represento, ó, se propagou sem se refletir. Então o ponto 3 está mais ou menos aqui, tá? Agora, o ponto 1, olha só, ele estava indo numa direção, ó, esse tamanho é mais ou menos igual a esse, então imagina que um ângulo mais ou menos aqui, ó, do ponto 1 batendo, eu imagino o ponto 1 batendo mais ou menos com uns, sei lá, 45 graus. Então, notem que o ponto 1 da onda, quando bater, o que vai acontecer? Ele vai ter que se refletir de acordo com a lei da reflexão, tá? Então, o ponto 1, nota, ele estava indo assim nessa direção, fiz uma normal e nota que mais ou menos, se for 45 graus ali, ó, se eu desenhar direitinho 45 graus, ele sairá para baixo. Não, para baixo não, para cá mais ou menos, ó, tá? Então, o que vai acontecer ali com o ponto 1? O ponto 1 ele veio para cá, ó, tá vendo? Então, o ponto 1 ele acabou vindo para cá, tá? Então, notem que enquanto que o ponto 2 seguiu, o ponto 1 fez esse movimento aqui. Eu fiz aqui só para o ponto 1, mas na verdade, se eu fizesse para o ponto 2, esse ponto 2, nota, ele também viria para cá. Então, eu quero que tu tenha ideia que na direção, ó, tu vê que eu fiz uma direção aqui, ó, de propagação perpendicular. Perpendicular àquela direção, olha o que vai acontecer. A onda acaba, olha ali, ó, vindo o 1, olha ali o 1, ó, vindo, ó. Tá vendo, ó? Ele veio mais ou menos para cá, ó, o 1. Então, ele acaba, olha ali, vindo para cá a onda. Então, olha o desenho da onda após refletir. Vamos ver se tu entendeu. Vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Eu vou fazer para o ponto 4 perpendicular. Após a reflexão do ponto 4, o ponto 4 vai vir para cá, ó. Tá vendo? Ele vem para cá. Se o ponto 4 vem para cá, o que vai acontecer? É porque a frente de onda deve ter feito o quê? Ela deve ter vindo daqui, ó, para cá. Então, tá aqui o que aconteceu com ponto 4 que estava aqui, ele se locomoveu para... Deixa eu ver, não, aqui eu fiz errado. Tá? Porque o ponto 4 ele incidiu assim e ele vai, ó, faz a normal e vai vir para cá. Agora tá certo, ó. Tá vendo? O ponto 4, imagina uma partícula. Se a partícula fosse o ponto 4, ela bateria e viria para cá, ok? Então a partícula, ela veio a 4 e veio para cá porque eu fiz lei da reflexão para o ponto 4. Então, se a 4 veio para cá nessa direção, assim como veio a 1, que eu representei ali, a frente de onda ela tem que se manter perpendicular a essa direção. Então tá ali, ó. Ó, aqui tá o desenho de como ficou os pontos 2 e 3 e imagina os pontos 1 e 4 refletindo e vindo para cá. Se eles vieram para cá os pontos, perpendicular àquela direção, tem que
vir a frente de onda. A frente de onda sempre é perpendicular àquela direção de propagação. Então, esse é o desenho de quem? Da onda refletida, tá? Então, aquelas partes que estavam vindo aqui acabam vindo para cá e para cá, tá certo? Então, está aí a questão de número 9. Questão número 10. Uma pessoa parada diante de uma parede vertical bate palmas de maneira cadenciada. Ela ajusta o ritmo das palmas de modo que ao bater 40 palmadas por minuto, ela deixa de ouvir o eco, pois o som refletido na parede chega aos seus ouvidos justamente com o som produzido em suas palmas naquele instante. Considerando a velocidade de propagação do som no ar igual a 320 metros por segundo, determine o intervalo decorrido entre duas palmadas sucessivas. Se o cara dá 40 palmadas por minuto, olha aqui, ó, 40 palmadas em 60 segundos. Eu vou botar em segundos, tá? Em 1 minuto. Então, o intervalo de tempo entre uma palmada e outra palmada, dá uma palmada e a próxima palmada será tesão segundos, que é o período, é o tempo entre uma palmada e outra palmada. Então, nós vamos ter aqui ó, a regra de 3. 40 tesão é igual a 60, portanto, o período 60 segundos por 40, 6 quartos, 1,5 segundos está aqui o item A. Então, entre dar uma palmada e dar a próxima palmada, o evento é o intervalo de tempo entre palmada e palmada, 1,5 segundos. Notem, em 1,5 segundos acontece o quê? Ele bate, a onda vai, volta. Exatamente entre bater, ir e voltar, ele dá a outra palmada. Então, quando a gente calcula uma distância d igual a v vezes ΔT, ele falou que a velocidade é 320 metros por segundo. Então, 320 metros por segundo vezes 1,5 segundos, isso aqui dá 480 metros. O detalhe é que 480 metros é o tempo, né, é a distância andada na ida e na volta, né? Porque tu bate, o reflexo vai e volta em 1,5, porque ele bateu, quando ele bater de novo, vai dar o barulho da palmada, mas vai chegar junto o que? A onda refletida. Então, se ida e volta é 480, então 2d mínima é igual a 480, portanto, a distância mínima da parede nessas configurações aqui, item B, é de 240 metros, que é a distância mínima entre a parede e a pessoa. Número 11. A figura mostra ondas circulares geradas pela fonte pontual F, que se propagam com velocidade constante de 50 centímetros por segundo. Já vamos transformar para o sistema internacional meio metro por segundo. Na superfície da água de um grande tanque experimental. Uma pequena boia é colocada no ponto O e recebe as frentes de ondas que vêm diretamente da fonte F e também as que são refletidas no anteparo plano e vertical. S. Então tem um anteparo S aqui. Essa fonte, esse observador recebe direto e também recebe as ondas refletidas. Tá? A distância entre F e o anteparo é de 4 metros. Entre F e O é 4 metros. E a distância entre F e o anteparo S é 1,5 metros. Na figura também estão representadas as linhas tracejadas, os prolongamentos das frentes de ondas refletidas. Determine. Então, além de representar em azul aqui as frentes de onda, eu representei em vermelho as ondas refletidas. Depois que ela bateu, ela refletiu. Tá? Primeira pergunta. Determine o intervalo de tempo necessário para uma frente de onda percorrer o segmento FO. Tá? Eu vou fazer o seguinte. Como eu já usei essa figura, agora eu posso apagar aqui e aqui. Então, quanto tempo vai demorar para a onda direta ir daqui até aqui? Bom, pessoal,
Como a onda se propaga com velocidade constante, V é d por ΔT, portanto, o ΔT de OF a O é o quê? D entre F e O sobre a velocidade que ele me deu. Tá aqui, velocidade das ondas. Tá? Então, 4 metros dividido por 0,5, por isso que aqui está metro, tem 100 metros, não pode ser em centímetros. 8 segundos demorará a onda para ir daqui até aqui. Tá bom? O que mais nós temos? Ele quer saber da gente o seguinte: o intervalo de tempo necessário para que uma frente onda chegue ao ponto O após ter sido refletida em S. Após ter sido refletida em S. Ou seja, ele não quer desde aqui até bater I. Ele quer depois que refletir, certo? Bom, se nós quiséssemos saber o tempo total entre vir daqui, bater e ir até lá, a gente pode imaginar que essas ondas refletidas é como se eu tivesse a fonte F'. O que é F'? Seria uma fonte, mas é uma fonte das ondas refletidas. É como se essa onda que está refletindo aqui, ela estivesse vindo daqui. Então, eu posso fazer a distância entre essa fonte, é uma fonte virtual, ela não existe aquela fonte, mas se tivesse daqui até lá, notem, 1,5 aqui. Simetricamente, eu tenho 1,5 metros aqui também. Então, se essa distância é 3 metros e essa é 4, eu faço um Pitágoras, lembra o Pitágoras? Entre 3, 4 e 5, porque eu tenho um triângulo retângulo aqui. Então, cateto, cateto e hipotenusa, essa distância aqui vai dar 5 metros entre a fonte e o ponto O. Então, se eu calculasse o intervalo de tempo entre F' e O, eu pegaria a distância entre F' e O e dividiria pela velocidade. Ou seja, daqui até aqui, eu pego 5 metros dividido por 0,5 e achei 10 segundos. Mas nota, o tempo para vir daqui até aqui é o mesmo tempo que as ondas demoram para vir aqui, bater e chegar lá. Eu estou representando F' como algo, ao invés de vir, bater e ir. Então eu estou pegando essa mesma distância da onda vindo daqui, como se ela tivesse vindo lá de trás e chegando lá. Entendeu? Só que ele não fez essa pergunta, ele não quer saber quanto tempo demora as ondas refletidas vindo de F, batendo e indo a O. Ele quer daqui, né? Ele quer depois de refletidas. Bom, aí basta descontar esse intervalo de tempo que demorou para chegar até ali. Né? Porque ele quer quanto tempo demora entre a onda refletida em S até O. Bom, o intervalo de tempo para ir de F até S é a distância Fs pela velocidade. Ou seja, a distância Fs, 1,5 por 0,5. Então, 3 segundos dos 10 demora para vir daqui até aqui. A conclusão é que se eu já demorei 3 segundos para ir daqui até aqui, para a onda refletida ir até lá, dos 10 segundos, o intervalo de tempo que ele está me pedindo dá 7 segundos. Nota, ó, tem que tomar cuidado. O intervalo de tempo necessário para que uma frente onda chegue ao ponto O após ter sido refletida. Ele não perguntou desde a saída da fonte a onda refletida, ele perguntou após refletir em S. Por isso que a resposta é 7 e não 10 segundos, como muitos podem ter achado aí. Ok? Questão número 12, FUVEST. As ondas retas propagam-se na superfície da água com uma velocidade de módulo igual a 1,4 metros por segundo. Tá aqui a figura. Então a velocidade dessas ondas é em módulo de 1,4 metros por segundo. Tá aqui, nota a direção da incidência, que é exatamente 45 graus. Tá vendo como eu tinha falado na primeira questão, que as frentes de onda estão perpendiculares à direção de incidência? Tá? Então, o que acontece? Ele me diz assim: são refletidas na parede vertical e incidem sobre um ângulo de 45 graus.
no instante t igual a 0, uma crista AB ocupa a posição indicada na figura. Então tem uma crista AB numa posição, esse aqui eu vou chamar de ponto M, tá? E ele quer saber o seguinte: depois de quanto tempo essa crista atingirá o ponto P após ser refletida na parede? Olha aqui, pessoal. Esse ponto M é um ponto da frente de onda. Tudo que acontecer com esse ponto aqui, ó, vai acontecer com a frente de onda. Ela vai bater, olha a direção de incidência, olha lá, refletiu. Então basta saber quanto tempo esse ponto M demorará para chegar até o ponto P. Bom, o que nós temos aqui? Tá? Nós temos que saber esse tamanho aqui, porque eu tenho que saber, na verdade, todo esse tamanho M, vamos botar aqui ponto de incidência O, MOP, eu tenho que saber aquele caminho ali. Porque como eu sei a velocidade, se eu souber a distância, eu calculo o tempo. Tá? Então, vamos atrás. Ele me disse que essa dimensão, esse aqui é um triângulo retângulo, porque aqui é 45 e aqui é 45, ó. Tá? Lei da reflexão, 45 graus de incidência, 45 graus de reflexão. Então, se isso aqui é 90, isso aqui é a hipotenusa do triângulo. Tá? Então eu posso vir a descobrir os catetos, cada um dos catetos, ó, x e x. Tá? Então vamos pegar esse triângulo retângulo, que poderia pegar esse também se eu quisesse, porque eu tenho um aqui e um aqui. Tá? Mas eu vou pegar x, eu vou descobrir x aqui, que é a minha distância é 2x. Então basta descobrir x. Beleza? Então tá ali, eu poderia usar então ou 1 ou 2, tanto faz. Vou usar aqui direto, né? Que x, então resolução da questão 12, primeira coisa, x ao quadrado mais x ao quadrado é igual a 2. Então, 2, ó, 2 ao quadrado. Opa, tá faltando, porque a hipotenusa é 2, né? Então, 2x ao quadrado é igual a 2 ao quadrado. Corta esse 2 com esse quadrado. X é igual a raiz de 2. A raiz de 2 é mais ou menos 1,4 metros, tá? Interessante vocês saberem disso. Bom, então a minha distância percorrida, que é MOP, distância MOP, que é igual a 2x, que é igual a 2 vezes x, né? X mais x, vai dar mais ou menos 2,8 metros. Bom, como a pergunta dele foi intervalo de tempo, para a frente de onda chegar lá, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a distância e vou dividir pela velocidade. A distância é 2,8 metros pela velocidade da onda, que é 1,4 metros por segundo. 2 segundos é o meu tempo. E depois esboce a configuração da crista quando passa por P. Quando passar por P, pessoal, olha aqui, ó. Eu tenho a onda AB, basta aqui, ó, do mesmo tamanho, desenhar perpendicular, tá lá. Ó, se esse aqui é o ponto A, esse aqui será o ponto A', e esse aqui será o ponto P'. Ah, se eu quiser saber exatamente Opa, acho que eu desenhei errado. Desenhei errado. Aqui, ó, porque olha lá, ó o ponto B, olha lá, ó, o ponto B, pá, ó. Aqui é o B', e olha aqui o ponto A, ó. Faz uma reta aqui, ó, olha lá, ó, ponto A'. Então, tinha desenhado ao contrário, e às vezes pode aparecer isso, a frente de onda tá certa, mas os pontos, ó, olha lá, ó, pá, imagina cada ponto, pá, fechou agora, tá? Se tu quisesse desenhar outras frentes de ondas, tá aqui, ó, esse ponto aqui tá na frente, ó, uma unidade na frente, então esse aqui vai estar aqui assim. Agora, esse aqui mais na frente ainda, então é aqui que eu tenho que desenhar. Esse aqui, ó, atrás, mas todas perpendiculares à direção de propagação. Está ali o desenho, então, da frente de onda, inclusive, posso representar a velocidade para cá, daquela frente de onda refletida lá naquela parede, tá certo? Então, na próxima aula, vamos para a ficha número 3. Te aguardo na próxima aula. Até a próxima aula. Aquele abraço.